Olá pessoal, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, hoje nós vamos dar continuidade, às nossas aulas de história, de recuperação, certo? Do livro 4, hoje nós vamos estudar o livro 4, rever o livro 4. Está recente o conteúdo, mas vamos rever novamente. Então nós vamos ver os dois primeiros capítulos. O primeiro, que é o patrimônio histórico, e o segundo, o patrimônio nacional, tá? Olha só. Então, aqui na primeira página, nós temos a origem do patrimônio, Então, sabemos que os homens e mulheres que viviam na cidade de Roma, há mais de 1000 anos, eles falavam a língua chamada latim. O latim deu origem a várias línguas, como a língua portuguesa. Os antigos romanos chamavam de patrimonium, todos os pertences de um rico, pai de família, com terras, casas, objetos dentro dela, animais, esposas, pessoas, então pessoas escravizadas, então eles chamavam, de patrimonium, Então, depois da morte do pai, o patrimônio ele poderia ser repassado para o herdeiro. Então, geralmente, esse herdeiro era o filho mais velho, certo? Então, mesmo que os chefes de família morressem, as posses deles continuavam existindo, E o que é herdeiro? São pessoas que recebem a herança, algo que pertencia a outra pessoa, tá? Então, atualmente, chamamos o antigo patrimônio, de patrimônio familiar. Esse patrimônio é um conjunto de posses de uma pessoa que passa para uma ou mais herdeiros após a morte do dono. Assim como cada família tem o patrimônio, também existe o patrimônio dos grupos religiosos, das cidades, dos países e da toda a humanidade, que tem um patrimônio. Então, nós vamos estudar esses patrimônios, esses diferentes patrimônios agora. Olha só, então, vários tipos de patrimônios, nós temos aí. Então, antigamente, o conceito de patrimônio mudou, como eu tinha explicado anteriormente. Atualmente, podemos dizer que o patrimônio é um conjunto de elementos que conta a história e a cultura de um povo, bem como sua relação com a natureza. O patrimônio é o legado que recebemos de nosso passado e transmitimos para as gerações futuras, Podemos classificar o patrimônio histórico e cultural natural. Então, nós temos aí patrimônio histórico, cultural e natural. Então, vemos aqui que nós vamos falar sobre o patrimônio histórico, tá? Então, o patrimônio histórico ele pode ser uma construção, um local, um objeto, uma obra de arte que tem importância para a história de uma comunidade, de uma nação inteira ou da humanidade, certo? Então, o patrimônio histórico ele deve ser protegido de pichações, de vandalismos, de pessoas assim que não gostam, desse tipo, vândalos, Então, a gente tem que proteger, nós temos que e pertence a todos, Então, aqui nós vamos falar um pouquinho também sobre patrimônio cultural, Então, o patrimônio cultural ajuda tanto a contar a história, quanto a conservar a identidade de um povo. Não podemos considerar patrimônio cultural praças, danças, lendas, comidas típicas, religiões, festas e outros elementos. Esses são, patrimônio cultural, tá? E o patrimônio cultural, gente, é dividido em material e imaterial. Então, nós temos aí bens culturais material, quer dizer o quê? São bens arqueológicos, históricos, científicos, artísticos, que podemos pegar com as mãos.
Exemplo, escultura, pintura, casas, ruas, praças, fazendas e etc, tá? Bens culturais imaterial são relacionados à forma de ser das pessoas, às crenças, os sabores, as práticas que nem sempre podemos pegar com as mãos. Exemplo, dança, lendas e mitos, tá? Então aí nós temos dois tipos de cultura, no caso, aí que é os alimentos, né? Olha, tem aí que vocês estão, olha, patrimônio imaterial, tá? Nós temos dois exemplos aí, certo? Patrimônio natural, o que quer dizer patrimônio natural, né? O ambiente é composto de área que representa a importância ambiental, né? Muitas dessas áreas, elas representam a história da relação das pessoas com a natureza. Podem ser considerados patrimônio naturais parques, né, cachoeiras, praias, baías, né, formação rochosas, matas e etc. Então, esse patrimônio, eles também têm que ser preservados, tá, pessoal? Existe área de preservação de patrimônio ambiental em várias cidades. Algumas dessas áreas são muito frágeis, por isso é proibida a visitação de pessoas, né? Então tem lugares que não pode ser visitado, ou pode, mas tem que ter autorização, tem várias restrições, certo? Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio da humanidade, né? Então, cada grupo social religioso, cada cidade, estado ou país tem um patrimônio culturais, históricos e naturais. Há também construções, parques e obras de artes, que são considerados patrimônio da humanidade ou mundiais. Eles são assim considerados porque são importantes para as pessoas do mundo inteiro, né? Então aí a ONU, o ONU, né, no caso, no início desse ano você estudou o quê? A Organização das Nações Unidas, ONU, ele foi criado após a Segunda Guerra Mundial para auxiliar as vítimas da guerra, evitar novos conflitos e garantir a dignidade de todas as pessoas por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, o combate à violência, né? A rivalidade entre os povos se tornou grande preocupação, né? Da ONU. Né? No ano de 1972, representantes de vários países reunidos, que é no caso aí na ONU, né, firmaram a Convenção do Patrimônio Mundial. Foi importante, né, lógico, pois toda a humanidade passou a ser considerada uma só, sem rivalidades e sem inimigos, com um único patrimônio em comum. Isso reforça a ideia de que a humanidade é formada por cidadãos, né? Com direitos iguais, mas com um modo de viver diferente. Mas isso a gente tem que colocar na cabeça da gente que nós temos que preservar, cuidar, valorizar. Né? Então, um monumento pode ser considerado ao mesmo tempo patrimônio mundial e patrimônio nacional, estadual e municipal. Olha só, nós temos aí patrimônio na história do Brasil. Olha só, essa aí nós vamos para o segundo capítulo. Ele fala, né, como foi o Brasil. Ele foi ocupado por portugueses, todo mundo já sabe, né? Vocês já sabem, e nós já sempre falamos sobre isso, né? Que os portugueses chegaram aqui no Brasil por volta de 1500, no ano de 1500, aliás. Com o passar dos anos, os colonizadores que aqui vieram foram acumulando bens, né? Eles foram formando o patrimônio particular deles. Né? Os portugueses também criaram comunidades unidas pelo catolicismo, que é o católico, né? Como em Portugal.
Essas comunidades construíram capelas e igrejas e muitas cidades surgiram ao redor desses edifícios. Para os portugueses, no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio da comunidade deles, não é? Olha só. Né? Vamos falar um pouquinho sobre coleções imperiais, né? Então, essas coleções imperiais, elas vieram com Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foram os imperadores do Brasil. Após a independência, eles adoravam esses objetos e colecionavam, né? E na realidade, esses objetos eles vinham do Egito, da Grécia e de Roma, seguindo a moda entre os europeus mais ricos da época. Durante o Império, muitas relíquias foram trazidas para o Brasil, como moedas gregas e múmias egípcias. A cultura da antiguidade era muito valorizada pelos imperadores e pelas elites. Então, eles gostavam muito desses objetos históricos, né? Olha só, criação do patrimônio nacional. Criação do patrimônio nacional. Após a proclamação da República em 1889, aumentou o interesse na construção de identidade cultural brasileira. Durante o governo de Getúlio Vargas, houve a preocupação com a memória, a história do Brasil. Um dos objetivos de Vargas era fortalecer a identidade nacional. Assim, no ano de 1939, foi fundado o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ESPAN. Esse órgão do governo tinha como função pesquisar e definir quais obras de arte e construção faziam parte do patrimônio nacional. Na época do ESPAN, não existia a preocupação com o patrimônio imaterial, apenas com o material. Olha aí, tá vendo? Então, atualmente o ESPAN se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o INPA. Ele continua responsável pelo tombamento dos bens culturais. O que é tombamento? Significa fazer tombo, ou seja, registrar algo em um arquivo público. Quando o bem é tombado, ele não pode ser destruído, estragado ou alterado, pois é considerado um tesouro público. Olha que lindo, né? Patrimônio arqueológico no Brasil, olha só. Sítios arqueológicos são locais onde é possível encontrar vestígios muito antigos, né, de seres humanos, plantas ou animais. Por meio desses vestígios é possível estudar como se parecia, o que comiam, onde viviam, como viviam, né, o que vestiam, né? Então tudo isso com os estudos, né, do sítio arqueológico e que eles acham, né, o que eles acham lá, eles estudam para saber tudo sobre aquele tesouro, aquele fato que eles encontraram, aquele momento arqueológico, né? Então, aquela coisa histórica, certo, pessoal? Olha só, nós vamos falar também sobre um pouquinho sobre patrimônio e turismo, né? Então, aí nós temos um pouquinho sobre ele, né? Patrimônio e turismo andam juntos, né? A partir do século XX, houve muito investimento na preservação do patrimônio nacional e grande incentivo na área de turismo, né? Muitas paisagens coloniais foram tombadas como patrimônio nacional e o governo queria incentivar a visita a esses lugares. Por isso, no ano de 1966, foi criada a Empresa Brasileira de Turismo, Embratur, um órgão do governo destinado a incentivar e promover o turismo brasileiro, né, no Brasil. Olha que lindo, né, pessoal? Investir mesmo na cultura, né, no patrimônio. Olha só, na Constituição de 1888, o patrimônio cultural imaterial também foi valorizado, que são o quê? O que não pode pegar, né? Que é a música, né? O hábito, como eu já expliquei. As práticas, os hábitos alimentares, as danças tradicionais do Brasil
receberam destaque na cultura nacional. Apesar de sermos uma só nação, a população brasileira é formada pela influência de vários povos, né? Várias culturas, várias tradições, não é isso? Né? Diferentes. Tudo bem. Aí, gente, aqui eu coloquei umas atividades, tá? Pra gente rever, né? Aí, no caso, é no FA, página 115. Olha só. Aqui nós temos a atividade de patrimônio, né? Patrimônio e o patrimônio, a diferença deles, né? E o que pertence a cada um, tá? O que é patrimônio familiar? Nós temos aí é um conjunto de posses, né, que é passado de geração em geração dentro de uma família. Então aí lembram nessa primeira aí, no caso a segunda, a gente está falando do que é constituído todos os, no caso o patrimônio, todos os pertences que o homem tinha, né, ele passa quando morre, passa para o seu herdeiro, que é o filho mais velho, né? No caso aí, esse aí que tá falando é o pai da família dos ricos. Aí o que quer dizer patrimônio, né? Patrimônio é construções, objetos, práticas, espaços nacionais, né? No caso de todos, né? Pertence a todos, certo? Página 117. Aí nós temos colar, né? Colar que o avô de José usou no casamento dela. É o quê? Quer dizer o quê? Isso aí é familiar ou patrimônio histórico? Familiar, muito bem. Indo à igreja, né? Igreja onde o pai se casou, né? Celebrou uma missa, alguma coisa, histórico. As fazendas do tio do Pedro, familiar, né? Agora nós vamos à página 118. Na página 118 tem a questão aí que é o que? Edifícios, estátuas, obras de arte podem consideradas ser patrimônio histórico, né, porque ajudam a contar a história de uma comunidade. Olha só, página 119, nós temos aí o que é os bens material e os bens imaterial. Então, aqui nós temos material, cultura, pintura, casas, ruas, praças e etc. Bem culturais, imaterial. O imaterial, né, são as danças, além dos mitos, né, o modo diferente de preparar comida típica, tá? Na página 120, nós temos aí uma atividade que é para você colocar as palavras que estão faltando. Então, a letra A é natural, letra B, praias, letra C, proibido. E embaixo ele fala daí qual é o patrimônio, né? O que é patrimônio da comunidade, né? E desenho. Então tá, nós estamos aí com essas atividades de revisão, tá? Página 121, sobre a história do patrimônio brasileiro, nós vamos marcar a alternativa correta. No caso, a cultura dos indígenas não era considerada patrimônio pelos portugueses no ano de 1600. Para os portugueses no Brasil, as igrejas eram parte do patrimônio de sua comunidade. Aí aqui nós temos uma cruzadinha, vocês irão fazer. Revisar, né? Olha só, aqui nós temos a página 122, uma atividade, né, perguntando sobre o ESPAM. Né? Esse órgão do governo tinha como função pesquisar, definir e preservar os bens que faziam para o patrimônio histórico nacional. A quarta questão, né, quais são as vantagens de patrimônio tombado? Né? Quando o patrimônio é tombado, ele não pode ser modificado, destruído ou estragado. E aqui nós ficamos, né, com a nossa aula, na nossa aula do nosso livro 4. Eu desejo a vocês muita paz, muita felicidade, muito amor, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom, né? Que menino Jesus venha nos visitar os nossos lares, deixando muita harmonia, muita união, muito amor, muita paz, muita saúde, né? Que nós precisamos, muita saúde, tá? Então, fiquem com Deus, beijo na família e até as nossas próximas aulas. Beijo no coração de vocês. Beijo, crianças. Tchau.